Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. Que alegria mais uma vez estarmos reunidos para mais um momento de estudos, de reflexões, à luz da doutrina espírita. Eu estou achando que a tela está um pouco baixa. Então, vocês vão me dar licença um pouquinho, para que eu possa aumentar um pouco mais essa tela, para não ficar falando de baixo para cima. Acho que assim está melhor, né? Pois bem, meu nome é Galeno, fui convidado hoje para a gente conversar sobre os temas que a doutrina espírita nos propõe para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Tá, Ana Lúcia, muito obrigado por nos acompanhar. Ana Lúcia está se colocando à disposição aqui. Então nós iremos hoje refletir sobre alguns venenos mentais, né? E é um tema que é interessante para a nossa análise, para a nossa observação, para que a gente possa refletir sobre algumas coisas que mantemos em nossa mente. Só que antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu convido você para uma prece, tá? Um pequeno momento de oração, em que a gente dirige o nosso pensamento a Deus, agradece pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade da vida, e que nós possamos ser abençoados, envolvidos de muita harmonia, de muita paz, que você aí na sua casa possa sentir uma energia renovadora, que você possa sentir o equilíbrio, a inspiração divinas, e você também, que nós possamos sentir o desejo, a vontade de continuar aprendendo, crescendo e evoluindo. Que Jesus nos cuide de todos nós e que abençoe especialmente aqueles irmãos mais necessitados, que passam por aflições, inquietações, dúvidas, medos, que eles sejam amparados e sustentados. E que assim seja. Então, para a gente iniciar o nosso estudo sobre esses nossos venenos mentais, né, a gente vai tentar entender que, às vezes, nós temos alguns comportamentos, algumas condutas que, ao se repetirem, eles podem virar hábitos. Os hábitos são o resultado da repetição. Então, quanto mais a gente repete um comportamento, quanto mais a gente repete uma conduta, mais ele faz parte da nossa personalidade. É mais difícil nós nos desvencilharmos daquele comportamento. Pois bem, quando o comportamento é bom, é saudável, é agradável, aí a gente mantém aquele comportamento e ele vai trazendo para a gente uma conquista, vai trazendo para a gente resultados proveitosos. Então, se você tem, por exemplo, o hábito da leitura, então a gente consegue ampliar o nosso conhecimento. Se a gente tem o hábito de se alimentar bem, isso mantém a nossa saúde. Assim como se nós tivermos o hábito de nos realizarmos atividades físicas, também contribui para a manutenção da nossa saúde orgânica, na saúde física e até a saúde mental. Pois bem, mas às vezes esses comportamentos, esses hábitos, são hábitos nocivos. São hábitos que trazem situações de desconforto para os outros e para nós mesmos. É o que nós chamamos de vício. Então, o vício é todo hábito, é todo comportamento repetitivo que nos traz desconforto ou para alguma pessoa que nos cerca. Porque ele tem uma consequência desagradável. Ele tem uma consequência perturbadora, prejudicial. E às vezes, assim como nós temos hábitos bons, que são virtudes, tá? O hábito da leitura, né? O hábito da leitura é um comportamento bom. O hábito de sermos otimistas, esperançosos, pessoas que saem levando palavras de alegria, é bom.
mas a gente pode também se acostumar com atitudes, condutas, pensamentos que são nocivas para nós mesmos, inclusive de ordem mental. Então a gente pode ter o hábito de se alimentar mal, a gente pode ter o vício de alguma substância que nós possamos ingerir que nos faça um mal, mas também esse hábito ruim, esse vício, esse veneno pode estar na nossa mente. Porque a partir dessas coisas que se estabelecem na nossa mente, é que nós vamos percebendo que algo fica, muitas vezes, consolidado, firme nas nossas vidas. É o caso, por exemplo, de vícios relacionados a uma sensação de achar que tudo está ruim, de reclamar de tudo, de ser um eterno insatisfeito. Já percebeu que existem pessoas assim? E como é que esse hábito lhe se manifesta? Como é que esse vício, esse veneno se manifesta? Normalmente a partir de uma falta de percepção do que é bom. A gente se acostuma a caçar problemas. A gente se acostuma a caçar defeitos, a observar o que está faltando, a observar o que não está bom. Sendo que em tudo a gente pode perceber, sim, coisas que não estão bem. Até numa casa nova, numa construção nova, a gente pode perceber uma coisinha que não ficou boa. Até num carro novo, a gente pode perceber alguma coisinha que não está boa. Mas a gente também tem coisas boas para observar. E muitas vezes nós não estamos com a mente treinada para isso. Nós não estamos com a mente treinada para observar o que é bom. E isso dá para a gente uma constante insatisfação. Uma sensação de desagrado. É desagradável observar as coisas. É desagradável viver. É basicamente o que a gente chama de ingratidão. A ingratidão, ela é um comportamento que se manifesta pela não percepção do bem. Quando nós não estamos percebendo o bem, o bom, o agradável, nós somos ingratos. Então, a ingratidão, ela nem sempre se manifesta como algo direcionado a uma pessoa, como algo direcionado a alguém. A ingratidão é um movimento perante a vida. Porque perante a vida nós podemos ser gratos. De maneira difusa, sem ser para alguém específico. A gente pode ser, nós estamos falando aqui através de recursos tecnológicos, né? A gente pode ser grato às pessoas que proporcionaram isso sem saber quem são elas. A gente pode ser grato à natureza. A gente pode ser grato a alguém que deu plantou uma árvore e que hoje faz sombra na nossa praça ou num local que a gente passe na rua e que a gente não sabe quem é. A gente pode ser grato quando vê uma rosa, uma flor se abrir. Então esse sentimento de gratidão, ele é um fenômeno perante a vida. E se a gente não cultiva isso, o que acontece é que nós vamos passar por uma insatisfação continuada. Esse é um dos nossos grandes venenos mentais, um dos nossos grandes vícios. Não observar e não perceber as coisas que são conquistas, que são valores e que muitas vezes essa insatisfação está em nós mesmos. Em nós não nos percebermos nas nossas qualidades, nas nossas conquistas, nas nossas virtudes. Então essa constante observação do que falta, essa constante observação do que está ruim, ela pode ser direcionada inclusive para nós mesmos, não só como uma crítica perpétua, perene em relação aos outros, mas uma
desvalorização também que pode acontecer. Algumas vezes, Limaticheska, acho que é isso. Boa noite. Acabou de saudar a gente aqui numa mensagem. Então, essa constante insatisfação, ela pode ser direcionada para nós mesmos. Quando nós nos depreciamos, quando nós nos desvalorizamos, quando nós não percebemos as nossas próprias qualidades. Então, são coisas da nossa mente que é preciso que a gente tome cuidado. Então, observe que a nossa mente é fértil produtora de informações. E assim ela pode ser produtora de informações viciadas, deturpadas, informações enviesadas que nos direcionam para caminhos que não são agradáveis, que não são proveitosos, que não são úteis, que não colaboram para o nosso progresso. Essa insatisfação é uma delas. Uma outra coisa que a gente percebe é que muitas vezes nós nos desvalorizamos, né? A gente se desvaloriza demais, né? E nós não percebemos as nossas potencialidades. Nós temos qualidades, nós temos virtudes, nós temos potencialidades que precisam ser cultivadas. Então, uma coisa que acontece muitas vezes é uma certa preguiça da gente querer ir atrás, de melhorar, de evoluir, de progredir. Isso é um grande veneno mental também. A preguiça de evoluir, de melhorar. Porque ao nos observarmos, nós percebemos problemas, que é natural, que a gente ainda é espírito em processo de amadurecimento, mas nós percebemos qualidades. As qualidades a gente mantém, as qualidades a gente cultiva, as qualidades a gente comemora de ter alcançado, mas é aquilo que não é bom, o que a gente faz? Aquilo que não agrega, que não nos faz crescer, que não contribui para o nosso progresso. Aí a gente tem que investir numa melhoria. E muitas vezes nós ficamos meio que parados, omissos, em relação ao próprio processo de autoaperfeiçoamento. Uma preguiça de evoluir, uma preguiça de crescer. É muito importante quando a gente faz um movimento íntimo, um movimento interno, no sentido de não se acomodar com a nossa condição. Eu sei que às vezes é difícil nós sairmos da zona de conforto. Eu sei que às vezes é difícil nós termos a iniciativa de irmos em frente. Mas permanecer estático, permanecer em situação sem vontade de crescer, sem vontade de paralisia, a palavra que eu estava procurando. Permanecer em estado de paralisia. A pessoa fica paralisada, estática. Que coisa mais perturbadora. Nós todos temos alguma coisa em que a gente pode buscar força no nosso íntimo para a gente conseguir avançar. O Espiritismo nos incentiva a olharmos para o nosso interior e nos percebemos como um espírito que vem de uma jornada multimilenar em diversas reencarnações, num processo perene de evolução. Então nós já fomos espíritos bem atrasados, nós já moramos nas selvas, nós já vivíamos em condições bastante precárias e hoje nós temos algum acesso a conhecimento, tecnologia, algum tipo de evolução. E a gente precisa dar prosseguimento a essa jornada. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a gente fica desmotivado, mas a gente pode até de vez em quando ficar assim, hoje eu não estou com vontade. Tá, acontece de vez em quando.
mas que isso não seja algo que permaneça na gente. E que a gente persevere numa automelhoria. Então a preguiça é algo que a gente precisa se esforçar para deixar de lado quando a gente perceber que esse peso está tomando de conta da gente, porque a preguiça é um peso, né? Esse peso nos deixa estáticos, nos deixa paralisados, não nos permite evoluir. Então a gente começa a dizer, não vou deixar, não vou deixar. Num processo de autoafirmação, num processo de autoincentivo para a melhoria, para o avanço, para o crescimento. Então, para que a gente possa dizer assim, não quero esse peso, eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero dar pelo menos um passo hoje. Um passo. Se às vezes a gente não consegue sair correndo, se às vezes a gente não consegue sair em disparada numa evolução, num aprimoramento, num crescimento, mas pelo menos um passo a gente tem que se esforçar para dar por vez no nosso processo de automelhoria e não deixar que a preguiça tome de conta. Assim como um outro aspecto que precisamos trabalhar é a questão da indiferença. Quando a gente passa por algum sofrimento, a gente tem a vontade de, como se fosse anestesiar a nossa dor. Todo mundo já passou por um processo de dor, todo mundo já passou por um processo de aflição. E a coisa que a gente mais quer quando passa por um processo de aflição é se libertar da dor. Quando a gente vai lá no dentista, né, e ele bota aquela anestesia no dente antes de fazer algum procedimento, para quem conhece, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu já tive algumas cáries e já precisei fazer restauração. Meu Deus, quando não tem anestesia é ruim demais. Mas aí inventaram um negócio que é anestesia. No caso é uma substância para evitar dor. Meu Deus do céu, mas é bom. Aí a dentista fica mexendo com aquela brocazinha lá à vontade. Fica lá, zen, fazendo aquela zoadinha. E antigamente eu era o maior medo do mundo quando era criança. Quando eu estava na recepção do dentista, eu escutava lá dentro, zen, aquele barulhinho da broca. Meu Deus, eu já ficava aperreado, preocupado, porque eu sabia que ia ter confusão pro meu lado. Hoje em dia, eu só digo assim, doutora, bote aqui a agulhadazinha, ela bota a agulhadazinha. Pronto, pode trabalhar à vontade. Tô nem aí mais. É claro que ainda fica assim a questão, às vezes, da lembrança, da memória, né? E as zoadinhas, às vezes, a gente fica pensando quando era criança, adolescente, e o negócio não tinha anestesia antes, ou não botava, ou não sei porquê. Depois que eu descobri que botava, pode botar. Do mesmo jeito a gente quer fazer com outros tipos de emoções. Né? As emoções, às vezes, nos deixam perturbados. E a gente queria eu não queria me preocupar tanto com as coisas. Eu não queria me preocupar tanto com as pessoas. Eu não queria me preocupar tanto com o que as pessoas pensam. É claro que a gente não precisa estar completamente sequestrado, não precisa ser refém da opinião dos outros e do pensamento dos outros. Mas se importar é o mínimo. Então, ser indiferente é uma situação que não contribui para o nosso progresso. Então, às vezes, a gente vê as situações e a gente simplesmente não liga para elas. A gente vê a casa desarrumada. A gente vê alguém passando necessidade. A gente vê alguém caído na rua. E a gente é simplesmente indiferente. Nós somos anestesiados, faz como bota no dente da gente, anestesiados em relação à dor dos outros. Porque não queremos nos envolver, não queremos nos afetar por aquilo. Veja que coisa, não queremos nos afetar pela dor do outro. Mas é esse que é a essência da palavra
afeto. O afeto é se sentir, de alguma forma, que aquilo nos trouxe uma reação. Em nós, aquilo causou uma reação. Então, se tornar indiferente é não contribuir com um mundo melhor. É não contribuir com a justiça, é não contribuir com a paz. E às vezes a gente quer ser indiferente. As redes sociais às vezes fazem isso com a gente. Vocês não percebem isso não, às vezes? Nós estamos aqui olhando para as redes sociais, a gente olha aqui na internet, o mundo pode estar se acabando. E a gente não liga porque a gente está muito envolvido com as redes sociais. A gente fica indiferente. Indiferente em relação à dor do outro, às necessidades do outro. Então isso é um problema que precisa ser analisado por cada um de nós. Porque a gente só consegue criar relações de conexão com o outro ser humano. A gente só consegue criar relação de crescimento com o outro ser humano quando a gente se deixa, de fato, afetar. Quando a gente se deixa afetar pelo outro. Quando a gente se deixa afetar pela dor e necessidade que o outro está passando. Então, é um comportamento que nós precisamos, de alguma forma, tentar minimizar em nossa mente a indiferença. Um outro comportamento que talvez seja prejudicial, que muitas vezes é prejudicial, é o medo exagerado. O medo, ele tem um limite do saudável. O medo em si tem um componente saudável, porque ele evita que a gente cometa alguma atitude intempestiva, inconsequente, uma atitude que pode causar um dano para a gente ou para qualquer outra pessoa. Então, por isso, o medo ele tem a sua ação protetora. Mas a gente não pode, a gente tem que fazer o possível para evitar que o medo seja paralisante. Que ele evite que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente aprimore. Porque para isso é preciso a gente se entregar a alguns desafios. Para isso é preciso que a gente se entregue a algumas ações ou situações que são muitas vezes difíceis. Se colocar aqui, por exemplo, na rede social, fazendo uma palestra para pessoas que estão espalhadas por alguns locais, é alguma coisa desafiadora. Isso, para muita gente, pode causar algum tipo de desconforto. Eu, pelo menos, sinto um desconforto. Mas se a gente se paralisar por esse desconforto, se a gente não deixar, não desatar ou se desfazer das correntes do medo, o que pode acontecer é que a gente não evolui, não aprende com as situações, não aprende com os desafios que venham a surgir. Então, esse é mais um vício que precisa ser revisto por cada um de nós. Então, você observa que eu estou listando alguns conjuntos de situações em que muitas vezes a nossa própria mente pode nos prender. Então, falamos do medo, falamos da indiferença, falamos da preguiça, falamos da ingratidão, insatisfação, como situações, de um modo geral, que podem fazer com que a nossa mente ela fique abalada, prejudicada, ela fique, de alguma forma, com obstáculos no seu processo de evolução, no seu processo de amadurecimento. Então, para tudo isso, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse problema, esse obstáculo, essas prisões, esses venenos mentais? O autoconhecimento. Kardec quis saber dos espíritos qual é o meio prático e eficaz para que nós possamos nos libertar do mal desde essa encarnação. E os espíritos disseram: conhece-te, busca realizar o autoconhecimento, realiza o teu crescimento íntimo, interior, que você com isso, primeiro se conheça, se investigue, faça um autoexame, uma análise de si mesmo.
Questão 919 do Livro dos Espíritos. Como eu faço para me libertar das correntes do mal e das consequências do mal? E os Espíritos: conhece-te. Porque ao se conhecer, nós vamos perceber os nossos valores, as nossas qualidades, as nossas conquistas, aquilo que já conseguimos alcançar de avanços, mas também vamos perceber aquilo que precisa ser melhorado, reformado, aperfeiçoado. Então, assim a gente pode trabalhar esse processo de autoamadurecimento. Então, se nós estamos sendo afetados por esses vícios, esses venenos mentais, que muitas vezes nos intimidam, nos restringem, nos limitam, assim como outros tantos, como por exemplo a culpa. É a culpa que fica o tempo todo martelando na nossa mente. Você é uma pessoa errada, você não presta, você não consegue evoluir. Meu Deus, se a gente se deixar contaminar ou se deixar aprisionar pela culpa, meu Deus, isso nos atrasa tanto e cria uma imensa insatisfação, inquietação. Então, por tudo isso, a gente percebe que essas situações precisam ser trabalhadas em nossa mente. Ajuda bastante quando a gente faz esse autoconhecimento, essa automelhoria, através, por exemplo, de um diálogo fraterno na casa espírita, de um estudo em grupos. Então, se a gente participa de estudo em grupo, isso contribui para que a gente também reflita conjuntamente para o nosso processo de amadurecimento, de evolução. Ajuda bastante quando a gente faz uma leitura proveitosa, né? A gente pega um livro que desperta em nós algumas questões. E ajuda bastante quando a gente faz terapia, procurar realmente profissionais da saúde mental, para que nos ajude a superar os nossos venenos emocionais, os nossos venenos mentais. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai pouco a pouco trabalhando no nosso processo de crescimento, no nosso processo de melhoria, nos nossos avanços, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se ainda não é possível correr, né, fazer aquela maratona como a gente vê o pessoal fazendo aí na rua, mas a gente pode dar um passo por vez e não deixar que a ingratidão, o medo, a culpa, a indiferença, a preguiça nos acomodem e nos tragam uma prisão mental, uma prisão emocional. Assim a gente pede a Jesus que nos dê força. Força para progredir, força para avançar, força para continuar aprendendo, força para continuar fazendo essa autoanálise. E ao percebermos alguma coisa que macula, que mancha a nossa mente, o nosso comportamento, o nosso coração, que tenhamos força para fazer a mudança e a inspiração dos amigos espirituais a nos darem força nesse processo de crescimento, nessa jornada de autoamadurecimento. Assim eu agradeço a todos pela atenção, agradeço o convite e desejo que as bênçãos divinas possam recair para todos nós. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.